Este é um vídeo sobre espaços vetoriais. Como vocês pediram, né, vocês estão tendo muita dúvida para resolver os exercícios sobre espaços vetoriais, então eu resolvi gravar alguns vídeos com resolução de exercícios, verificando que certos conjuntos são espaços vetoriais, tá? Então, esse primeiro vídeo vai ser sobre a resolução do primeiro exercício da quarta lista, que é o exercício 2 do fascículo da página 92. Bom, no exercício 2, pede para provar que o R3, munido das operações de soma e subsoma e produto por escalar usuais, ele é um espaço vetorial, tá? Então, como que a gente verifica que um conjunto é um espaço vetorial? Bom, um conjunto é um espaço vetorial, um R espaço vetorial, né? Um R espaço, vocês vão entender por quê. Bom, é um conjunto de vetores, né? Se ele for um conjunto de vetores, e se esses vetores, juntamente com escalares reais, satisfizerem algumas propriedades, tá? A primeira propriedade é a comutatividade. Então, se eu somo a comutatividade da soma, tá? Se eu somo dois vetores, essa soma é comutativa, tá? A associatividade da soma, a existência do elemento neutro aditivo, a existência do inverso aditivo, a associatividade entre produto de escalares por um vetor, a distributividade da soma de escalares pelo produto de um vetor e a distributividade de um escalar pelo produto com soma de outros vetores, né? E por fim, a existência é a multiplicação de um vetor pelo número 1. Tá ok? Então, para a gente verificar que um certo conjunto é um espaço vetorial, a gente tem que verificar essas, acho que são 8, né? 8 propriedades. Ok? Então, como que a gente vai fazer isso? Então, eu vou considerar vetores de R3. Vetores quaisquer, a gente não pode pegar vetores particulares, tá? Então, eu vou considerar U, V e W. Deixa eu corrigir aqui, né? Falei W, mas escrevi V. Então, U, V e W, vetores de R3. E alfa e beta, números reais, que são os escalares. Então, é por isso que a gente chama de R espaço vetorial, porque o escalar é um número real, tá? Bom, então eu vou verificar as 9 propriedades que eu disse para vocês, tá? Então, vou chamar U, né, eu tenho que dar nome às coordenadas de U, vou chamar de U1, U2 e U3. São as coordenadas de U. Então, como U é um vetor de R3, ele tem 3 coordenadas. V, eu vou chamar de V1, V2 e V3. E W, de W1, W2 e W3. Então, eu vou verificar a primeira propriedade, tá? Eu vou chamar de I aqui. Então, eu quero verificar a comutatividade da soma. Então, eu posso escolher dois vetores quaisquer, tá? Então, eu vou fazer a soma de U mais V. Quanto que dá a soma U mais V? Vai ser U1 mais V1, a primeira coordenada, U2 mais V2, a segunda coordenada, U3 mais V3, a terceira coordenada. Bom, a gente sabe que a soma é comutativa no conjunto dos números reais, como o 1, V1, né? O 1, o 2, o 3, V1, V2 e V3 são números reais, então eu posso comutar, ou seja, o 1 mais V1 é o mesmo que V1 mais o 1. O 2 mais V2 é o mesmo que V2 mais o 2. O 3 mais V3 é o mesmo que V3 mais o 3. E essa soma é exatamente V mais U. Logo, vale a comutatividade da soma, tá? Então, verificamos a primeira propriedade de espaço vetorial. Agora, vamos verificar a segunda, que é a associatividade da soma. Então, eu vou fazer U mais V mais W.
E eu quero mostrar que isso é U mais V mais W. Ou seja, se eu fizer a soma primeiro de V mais W, né, e depois somar com U, tanto faz. Eu fazer primeiro a soma de U com V e depois somar com W. Bom, quem é U mais V mais W? Então, vai ser U1, que é a primeira coordenada, né, mais V1 mais W1. Segunda coordenada vai ser U2 mais V2 mais W2. E a terceira coordenada vai ser U3 mais V3 mais W3. Ok? Então, eu primeiro somei os vetores, né, de V, as coordenadas de V e W, para depois somar com as coordenadas do vetor U. Só que a gente sabe que no conjunto dos números reais, a associatividade da soma é satisfeita. Então, a gente pode escrever isso como U1 mais V1 mais W1, U2 mais V2 mais W2, U3 mais V3 mais W3. E isso é exatamente U mais V mais W. Ok? Então, vale a associatividade da adição. Bom, vamos verificar agora a terceira propriedade. Bom, pessoal, todas essas propriedades, elas estão na definição de espaço vetorial, tá? Elas estão na página 84 do fascículo. A terceira propriedade é sobre a existência do elemento neutro aditivo, tá? Então, eu vou considerar o vetor nulo de R3, seja E o vetor nulo de R3, o vetor que tem as três coordenadas iguais a zero. Então, se eu somar qualquer vetor de R3 com esse vetor E, quem eu vou obter? No caso, eu estou somando o vetor U, então vai ficar U1 mais 0, U2 mais 0, U3 mais 0. A gente sabe que existe o elemento neutro aditivo no conjunto dos reais, ou seja, o 1 mais 0 é o próprio 1, o 2 mais 0 é o 2 e o 3 mais 0 é o 3. E isso é exatamente U. Logo, a terceira propriedade é satisfeita. Então, vamos ver agora a quarta propriedade. A quarta propriedade é sobre a existência do elemento inverso aditivo. Tá? Então, vamos considerar o vetor menos U. Tá? Então, isso é um produto por escalar, né? Então, eu peguei o menos 1 e estou multiplicando pelo vetor. Então, isso é menos U1 menos U2 menos U3, ou seja, eu multiplico todas as coordenadas por esse escalar. Bom, se eu fizer a soma de U mais menos U, ou seja, o vetor U mais o seu inverso, isso vai dar quem? O 1 menos o 1, o 2 menos o 2, o 3 menos o 3. Então, isso é igual ao vetor que tem todas as coordenadas iguais a zero, ou seja, o vetor E, que a gente definiu aqui. Ok? Então, existe inverso aditivo, ou seja, a quarta propriedade foi satisfeita, é satisfeita. Vamos verificar a quinta propriedade, que trata da associatividade entre escalares e vetores. Então, alfa e beta são números reais, né, como eu já defini. Então, eu quero verificar que alfa vezes beta vezes um vetor qualquer de R3, no caso eu escolhi o U, isso é igual a alfa vezes beta vezes o vetor U, tá? Então, quem é alfa vezes beta vezes o vetor U? Então, é alfa vezes beta U vai ser beta U1, beta U2, beta U3. E isso é o mesmo que alfa beta U1, alfa beta U2, alfa beta U3,
que é o mesmo que escrever alfa, beta, U1, alfa, beta, U2, alfa, beta, U3, ou seja, isso é o mesmo que alfa, beta vezes o vetor U, tá? Então, vale a associatividade. Vamos verificar agora a sexta propriedade, que trata da distributividade com relação à soma, né? Então, a gente vai ter alfa mais beta vezes o vetor U. Eu quero verificar que isso é alfa U mais beta vezes U, tá? Quem é alfa mais beta vezes U? Isso é alfa mais beta, né? Vezes o vetor U, que é U1, U2, U3. Então, isso é igual a alfa mais beta U1, alfa mais beta U2, alfa mais beta U3. Bom, a gente sabe que no conjunto dos reais vale a distributividade do produto com relação à adição, né? Então, alfa, beta e U1 são números reais. Então, vale aqui a distributividade, ou seja, alfa mais beta vezes U1 é alfa U1 mais beta U1. Alfa mais beta U2 é alfa U2 mais beta U2. Alfa mais beta U3 é alfa U3 mais beta U3. E isso é igual a alfa U1, alfa U2, alfa U3 mais beta U1, beta U2, beta U3. E isso é exatamente alfa U mais beta U. Então, vale a distributividade com relação à soma de escalares, né? Então, vamos verificar agora a propriedade 7, que trata da distributividade, só que agora de um escalar, né? Produto de um escalar com soma de vetores. Então, vamos considerar alfa escalar. E eu quero verificar que vale que alfa vezes U mais V é alfa U mais alfa V. Bom, alfa vezes U mais V é alfa vezes U1 mais V1, U2 mais V2, U3 mais V3. E isso é igual a alfa vezes U1 mais V1, alfa vezes U2 mais V2, alfa vezes U3 mais V3. E isso é igual a quem? Bom, no conjunto dos reais, como eu acabei de dizer, vale a distributividade com relação do produto com relação à soma, né? Então, alfa, U1 e V1 são números reais, então a gente tem alfa U1 mais alfa V1, alfa U2 mais alfa V2, alfa U3 mais alfa V3. E isso é igual a alfa U1, alfa U2, alfa U3 mais alfa V1, alfa V2, alfa V3, que é igual a alfa U mais alfa V. Logo, vale a distributividade com relação do produto com relação à adição, tá? Então, está faltando apenas a última propriedade, né? Que é a oitava, que trata do produto, né, de 1 por um vetor. Bom, o escalar 1 pelo vetor U vai ser 1 vezes U1, U2, U3, que é igual a U1, U2, U3, né? Porque é 1 vezes U1, 1 vezes U2, 1 vezes U3. A gente sabe que no conjunto dos reais existe, deixa eu escrever 1 aqui,
existe, né, a gente tem uma propriedade que trata da existência do elemento neutro da multiplicação, que é o 1. Ou seja, 1 vezes um número real é o próprio número real, né? Então, isso é exatamente U. Logo, foram todas as 8, né, propriedades satisfeitas, ou seja, R3 é um espaço vetorial, ok?